Espaço Acadêmico, Podtalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Espaço Acadêmico, o nosso Podtalk, onde nós vamos ter muitas discussões voltadas para a área da educação no ensino superior. Então, a sua presença é muito importante e, com certeza, o conteúdo que vai ser abordado aqui na nossa série de episódios pode, de fato, contribuir, com a cultura, com o conhecimento, mas, acima de tudo, nas vivências, nas narrativas de vida que nós carregamos, das experiências de vida que nós carregamos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos tratar as narrativas de vida voltadas à pandemia do Covid-19, as experiências dos professores no ensino superior. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso espaço acadêmico a professora Carla Testa. Professora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Vou agora apresentar um pouquinho da vida acadêmica dessa nossa ilustre convidada. Então, a professora Carla Testa é Relações Públicas, atuou 18 anos na área da saúde e ela também já trabalhou em empresas de cunho público e privado. Possui experiência como coordenadora administrativa de projetos de pesquisa clínica e na área do marketing participou de trabalhos envolvendo a criação de eventos corporativos de comunicação interna. No setor de educação corporativa, foi responsável por treinamentos institucionais e treinamentos comportamentais. Como docente, atua no nível técnico, também já trabalhou com pós-graduação e graduação. E ainda, na área acadêmica, presta assistência à coordenação nas modalidades presencial e também à distância. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e fico feliz de contribuir para um trabalho como esse, que une duas coisas importantes: a produção do conhecimento de uma experiência que realmente foi única nas nossas vidas, acho que de todo mundo, né? E também por ser vinculada a uma produção acadêmica, né? Que tenho certeza que vai contribuir para muita gente pensar e refletir, aprender um pouco mais ainda sobre tudo que foi vivido. Muito bem, professor. Então, para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, nós vamos começar com uma notícia que foi publicada agora há pouco tempo, então em março de 2023, trazendo os números absolutos sobre as mortes da Covid-19. Então, a matéria diz o seguinte: após 3 anos da primeira morte, o Brasil chega à marca de 700 mil vítimas da Covid. Então, a primeira morte, ela aconteceu em 12 de março de 2020, aqui no Brasil. Já tivemos 100 mil mortes, Então essa marca de 100 mil mortos em 8 de agosto de 2020, 500 mil mortes, em 19 de junho de 2021, e isso, com certeza são números que nos assustam, Então chegamos a um número muito grande. Você já imaginava naquele primeiro momento que nós chegaríamos nesse ponto, teríamos esses números tão grandes, tão assustadores? Como é que foi o início da pandemia para você? Olha, eu me lembro exatamente onde eu estava no momento da notícia da primeira morte, que foi de um homem, E uma coisa que eu comentei com a minha família foi exatamente a velocidade em que essa estatística foi crescendo, Era muito rápido, muito rápido. E aí você falou uma data aqui que me marcou, porque era a data do meu aniversário, E foi um marco em que a mídia publicou que a gente já tinha chegado, então, a mais de 50 mil mortos, e isso é assustador, Isso é assustador. Com certeza. Eu nunca imaginei, acho que nenhum de nós, que nós passaríamos por um momento de pandemia, e principalmente tão trágico dessa forma, assim, com essa a velocidade crescente, e a mídia divulgando todos aqueles noticiários com aquele número de mortos, e aquilo tudo realmente foi assustador. Sim, porque nós começamos com as notícias da China, Então, as primeiras notícias foram as notícias da China. Na sequência tivemos as informações da Europa. A Itália foi
crítico, e aí... Espanha também, de Espanha. maneira muito forte, até nós temos as notícias. A primeira morte no Brasil. A primeira morte No Brasil. E a partir daí, o cenário no Brasil começou a ficar... Como você recebeu a notícia, né, de que as nossas aulas seriam suspensas na presencialidade e teríamos aulas no regime remoto, no sistema remoto? Eu estava pronta para vir, né? Assim, já estava me organizando, porque eu ia chegar mais cedo na faculdade, e até que nós recebemos a notícia de que não era para ir, que nós conversaríamos sobre o momento da reconfiguração das aulas, mas que também não era para sair de casa, o alerta, né? Todo mundo fica em casa. Então, assim, a minha ficha, né? Ela não caiu, assim, no primeiro momento. Imediatamente. Eu falei, bom, não é para ir, então, assim, o que vai acontecer? Mas eu não achei também que fosse durar tanto tempo. Quanto tempo você achou que ia durar? Uma coisa, assim, uns 20, 30 dias, uma coisa assim. Aí quando a coisa começou realmente a acontecer, eu me lembro que eu comentei com uma pessoa e uma pessoa disse assim para mim, Carla, acho que vai até agosto, março ou agosto, né? Falei, não vai ser tudo isso, imagina, não vai. E passou de agosto e foi muito mais, né? Então, assim, num primeiro momento eu não tinha noção, assim, da extensão desse problema, nunca passei por isso. Você leciona no curso de Relações Públicas, que é um curso da área da comunicação. Públicas. E geralmente o aluno da área de Relações Públicas, ele é um aluno bastante antenado, ele está sempre muito ligado nas notícias, está muito ligado nas informações. Na ocasião, você se lembra de algum contato de algum aluno questionando sobre as aulas ou fazendo algum tipo de pressão para que as aulas fossem suspensas? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o aluno, nesse momento, ele era como nós, assim, um ser humano, mediante uma notícia que era uma surpresa. Então, os questionamentos, eles vieram muito mais, né, com esse viés do susto, não é? Do que propriamente dito do processo, né? E eu acho que a gente teve um papel fundamental nesse momento do acolhimento do aluno dentro desse problema, de fazê-lo entender o que nem a gente entendia muito bem, entende? Mas assim, deixá-lo confortável, fazer com que ele entendesse que ele não ia perder nada, que ele ia ser completamente amparado. Então, acho que no primeiro momento foi isso. O aluno veio com essa preocupação. E aí sim, né, os alunos começaram a questionar tecnicamente como as coisas aconteceriam. Então, como seria o trabalho na plataforma, qual seria a recorrência dos nossos encontros, a qualidade. É uma preocupação que eles tiveram muito, né? Eu preciso abrir as câmeras, né? Porque muitos não se sentem confortáveis, muitos moram, né, em residências mais humildes. Mais humildes e também, assim, que reúne a família no ambiente que ele tem aquele computador, né? E também tivemos, assim, a situação, e acho que esse foi um grande aprendizado para a vida, sim, porque a gente compartilhou de momentos de alunos que não tinham possibilidade de ter uma aula síncrona por questões de sinal, não tinham o dinheiro mesmo para pagar o pacote de internet, aluno que assistia a aula de celular, sabe? Eu tive um aluno do curso de jornalismo nessa ocasião, que ele precisava da nossa ajuda. Então, todas as aulas eu gravava um áudio. Ao término da aula, eu mandava para ele o áudio e os PDFs da aula. E olha só, ele era o primeiro a entregar os trabalhos, sempre. Então, assim, eu acho que, embora nós estivéssemos distantes, nunca ficamos tão próximos, né? Por conta mesmo da experiência das duas pontas, né? Eu me sensibilizei muitas vezes com a situação deles e eles também se sensibilizaram muito com a minha situação num primeiro momento. Eu também fui acolhida por eles, porque eles viram a dificuldade, né, de você usar um sistema que você não estava habituada. Eu, até então, não tinha familiaridade. Era presencial, você entra na sala de aula e olho no olho, não é? De certa forma, você já está respondendo a minha próxima pergunta. Porque a minha pergunta viria justamente nesse sentido, né? Você teve dificuldades com a tecnologia nesse primeiro momento? Sim, muita dificuldade. Como que foi essa história de transformar a sua casa
né? Eu me lembro que uma certa ocasião, informalmente, você falou que você trabalhava no seu escritório, né? Em casa. Como que foi transformar esse ambiente em sala de aula? Bom, primeiro eu preciso dizer que o escritório era do meu marido, né? Ele trabalhava lá e eu invadi, né? Eu tomei Apropriou conta. do espaço. Porque, assim, eu precisava daquele ambiente com um pouco mais de privacidade porque o atendimento, professor, ele não ficava só no momento da aula. Os alunos, eles precisavam de um atendimento extra-aula também, né? Muitas vezes. Principalmente na modalidade IAD, que olha que engraçado. Você, na ocasião, trabalhava nas duas modalidades. Trabalhava nas duas modalidades, mas na modalidade IAD eu orientava os TCCs, né? Então, eu atendia os alunos fora do contexto. Você consegue explicar rapidamente Consigo. qual que é a diferença entre a modalidade IAD Consigo. e o que nós implantamos nos sistemas educacionais do ensino superior privado, né, que é a modalidade de ensino remoto? Eu consigo, inclusive, esse é uma questão que a gente assim, trouxe para cá, para essa realidade, né, para esse momento que a gente está vivendo. O curso na modalidade AD, ele atua com aulas gravadas por professores, né, que são os professores conteudistas que elaboram o conteúdo dos e-books, que é disponibilizado para o aluno. E o aluno faz a agenda dele, ele é disciplinado ao ponto de entender qual é o cronograma da disciplina, ele assiste às gravações, ele faz a prova, ele estuda os materiais que são disponibilizados. Esse é o IAD. No momento da pandemia, nós atendemos por aula síncrona, que era o quê? Chegava no horário da aula, o professor entrava ao vivo, né? Entrava ao vivo e atendia o aluno ali, né, como se fosse em sala de aula, mas de maneira remota. E os materiais que a gente utiliza em sala de aula, nós postávamos no Blackboard, né, no ambiente, como fazemos hoje ainda. Então, o aluno outra coisa. O que aconteceu? Quando a pandemia relaxou um pouco, né, ainda eu não posso dizer que ela terminou, ela não né? acabou. Mas quando começaram a voltar as coisas, o aluno do presencial, ele entendeu que o IAD era aula síncrona. Então, ele fala, eu não vou fazer mais o presencial porque o professor entra toda noite. E quando ele se matriculou no IAD, ele entendeu que não, que era outra coisa. A modalidade que ele tinha que ter uma disciplina ali para poder se organizar. E ele sentiu falta do contato, porque mesmo remotamente, eles estavam ali, né? Se estavam com a câmera ligada ou desligada, mas nós estávamos ali, eles estavam ali. Então, exatamente. Então o que acontece que eu percebo hoje, né, 2023, que as nossas salas, que bom, né, estão enchendo novamente, porque o aluno sente falta do contato. E também, uma outra questão que eu acho que eu trago dentro desse tema, dessa pergunta, é a riqueza do network, né? A sala de aula ela é composta por várias pessoas e quando você tem a oportunidade de troca, né? Eu trabalho aqui, o outro trabalha ali, eu te indico, a experiência, isso é muito rico. E o IAD, ele não proporciona isso. Então, assim, o aluno do IAD, ele tem um perfil realmente que ele precisa dessa liberdade e ele opta por isso. Mas o curso presencial, ele traz uma riqueza no encontro que nem outro traz. Entendi. Então, até uma outra pergunta em cima dessa sua resposta. Você trabalhou durante um tempo com EAD. Você acha que isso, para o ensino remoto, para essa prática que foi aplicada de maneira emergencial, se ela foi uma atividade que propiciou para você maior facilidade ou mesmo assim você sentiu um pouquinho de nervosismo, um pouco de tensão nesse momento inicial? Porque você comentou agora há pouco que você foi acolhida, né? Era uma novidade. Como é que foi esse processo? Eu acho que tem várias... eu acho que essa pergunta, ela tem várias dimensões, assim, né? Que algumas que são favoráveis e outras ainda vulneráveis. Então, por exemplo, eu acho que o mundo mudou mesmo e a gente não vive sem essa... o mundo é híbrido hoje, a gente não vive mais sem isso. Mas, voltando lá, né, no início, essa questão do acolhimento foi por quê?
E aí eu acho que é favorável. Eu era uma professora da sala de aula. Então, as questões tecnológicas, embora eu seja uma pessoa que tenha contato com a tecnologia, mas eu tinha colegas que tinham pouco contato com a tecnologia, que eram de outros tempos. Mesmo assim foi difícil, porque eu não trabalhava em plataformas, né? Você tem um problema de sinal, que o sinal que você tem de internet na sua casa hoje para usar as coisas do dia a dia é mas para você segurar uma plataforma, vídeos e metodologias ativas e o aluno, né, interagindo, você não pode errar, é um evento. Você, nesse período, teve que dividir essa conexão na sua casa com outras pessoas? Então você falou do seu esposo, se eu não me engano você tem também 2 filhos. Tenho 2 filhos, tenho meu marido. Como é que foi essa troca dentro desse espaço? Nós mudamos a infraestrutura tecnológica da minha casa, né? Eu tinha um sinal de internet para a casa toda, hoje a gente tem ali 3 ambientes com um sinal próprio. Independentes, porque foi necessário. A gente teve que reformar, né, que revisitar essa questão tecnológica para que todos trabalhassem com qualidade, porque o meu filho faz faculdade, no momento em que eu estava dando aula, ele estava fazendo cursinho na época, ele estava usando a internet. A minha filha estava usando a internet, o meu marido também estava usando a internet. Então, assim, muitas vezes travava. Sobrecarga. E essa aula, quando trava, você quer passar um vídeo que é o momento único da aula, o ápice da aula, aquilo que você preparou. Às vezes eu editava vídeos com os melhores momentos para trazer o aluno, aí agora que você vai passar o vídeo não funciona, e aí eles ficavam assim, professora, calma, faz assim. Então eu mandava lá no chat, olha professora, faz assim. Então esse momento do acolhimento por parte deles, para mim, foi essencial, inesquecível. Não foi nem essencial, foi inesquecível. Eu agradeço eles até hoje, porque foi uma compreensão assim fora do comum, sabe? Inclusive, você é uma das organizadoras dos eventos, né, da Semana de Relações Públicas. Essas atividades, elas foram mantidas nesse período da pandemia? Foram mantidas todas e com a maior qualidade, assim, nós trabalhamos em conjunto. Foi um trabalho, eu não digo nem que foi a 4 mãos, né? Foi um trabalho... Muitas mãos. E assim, olha o desafio desse momento. Porque enquanto estamos ali, né, o professor e os alunos, existe aquela coisa de casa, né? Tá todo mundo em casa. Mas quando você chama uma pessoa do mercado, nós chamamos, né, pessoas que exercem funções de liderança, de alta liderança. Ex-Big Brother. Pessoas altamente conectadas no mundo, assim. Então, assim, eles estão habituados a isso tudo, mesmo sem pandemia. Então, a gente não podia falhar. Era aquele link que você manda que precisa entrar, entende? Então, nós fizemos assim, todos os eventos. Semana de Relações Públicas, Semana de Publicidade, Semana de Responsabilidade Social, eventos de jornalismo, painel de relações públicas. Todos os eventos aconteceram e foram marcantes. A gente teve engajamento, a gente teve público, inclusive, assim, essa é uma das coisas favoráveis, a vantagem. Por ser um evento remoto, a gente conseguiu trazer pessoas lá também do IAD, que estavam fazendo o curso, que ganhavam horas complementares, e o assunto era muito bacana. Perfeito. Agora teve um desafio aí nesse momento, que aí também foi esse vulnerável. Os perrengues foi um perrengue mesmo, da né? atividade remota. Mas assim, até aí, assim, eu achei incrível, porque a gente estava num evento, a gente estava numa semana de relações públicas e no último dia, a nossa última palestrante, entrou um hacker na plataforma e ele derrubou todo mundo. Você chegou a comentar sobre isso comigo, a conexão trava-zap. Não, ele derrubou, a gente tinha, assim, era conexão trava-zap. A gente tinha 70 pessoas na sala, era o último dia, já estava quase no final da palestrante, uma palestrante show, e ele derrubou. Só que, para minha surpresa, uma das alunas já tinha feito um link extra, pensando num problema. E imediatamente ela mandou um WhatsApp para a palestrante e falou, entra nesse, e todo mundo entrou naquele, né? Porque eram alunos, assim, a gente conseguiu conectar com a maioria. Não conseguimos 70, mas acho que uns 50, 60 a gente levou. Então, assim, o que eu achei aí, né? Que eu acho bacana. São
jovens, né? São adultos, jovens, em formação, né? Em formação. Então, esse senso da responsabilidade fala assim, ó, eu estou num ambiente em que não é o nosso, que não é o habitual, né? Vamos pensar no que vem depois. Então, isso também considero acolhimento, Perfeito. porque eu fiquei desesperada na hora, eu não pensei nisso. Agora, mudando o assunto rapidamente, professora, é uma pergunta que eu já fiz para outros colegas que passaram aqui na nossa bancada. Você sentiu medo? Qual foi o momento que você sentiu medo? Quando a minha saúde ficou abalada e a da minha filha também. Porque, assim, o medo da parte técnica, né, do perrengue todo, ali a gente passava por ele, aprendia e crescia e tal. Mas quando eu comecei a perceber, né, que eu estava trabalhando 16, 17 horas, eu acho. Eu me levantava às 5 horas, eu escovava os dentes, tomava um cafezinho, sentava no computador, eu levantava às 11, entende? Eu não percebi que isso aconteceu. E isso foi muito ruim, assim, eu vou contar, né? É uma coisa frágil da minha vida, mas eu vou contar porque a minha filha tinha 10 anos, 9, 10 anos. E ela chegava com uma coisa assim do meu lado, olha, mãe, eu falava, só um minutinho, filha, não posso falar agora, só um minutinho, não posso falar agora. E ela começou a pintar algumas telas, né? Quando eu percebi, ela já tinha pintado 60 telas, né? E ela disse assim, e aí ela passou por uma depressão e entrou no momento crítico da depressão e foi aí que a minha ficha caiu, entendeu? Então, assim, eu não tenho vergonha de falar, porque serve de alerta. Serve de alerta, porque, assim, o trabalho remoto, para quem não conhece, não está habituado e não tem controle sobre ele, para quem gosta de trabalhar, ele toma conta da tua vida. Ele mexe com o psicológico. Ele toma conta da sua vida. A sua vida, ela passa a ser uma parte do trabalho, e não o trabalho uma parte da vida, sabe? E eu passei por isso, né? Até hoje eu faço terapia, eu diminui muito meu ritmo, eu tive muito apoio da família, minha filha faz terapia, graças a Deus ela está muito melhor. Eu tive que fazer escolhas, eu tive que renunciar a algumas coisas, abraçar outras, né? Então eu tive que revisitar a minha vida e entender como ela funcionava. Mas eu tive medo nessa época. Hoje muitas empresas pós-pandemia trabalham com o sistema home office, né? Sim. Mas você pode, né, pelo seu relato, falar que é muito difícil conciliar a vida pessoal e a vida profissional quando o ambiente de trabalho está dentro da própria casa. É um desafio quando você não entende os seus limites e quando você não sabe se organizar. Depois que você aprende, é muito confortável e econômico também, né? Mas quando você está num ambiente, quando você está fazendo home office, você tem que ter agenda, cronograma. Você tem que ter hora para almoçar, você tem que ter hora para começar e hora para terminar. Você faz isso. Quando você está na empresa, você é condicionado a um ponto que você passa, a um horário de almoço que é pré-determinado pela instituição. Quando você está na sua casa, você não faz, você trabalha com resultado. Então, se você não tiver um controle, se você não tiver esse cronograma, a tendência é você adoecer mesmo. Porque ele é muito... como que eu posso... Ele é muito acessível, né? É aquela coisa assim, ó. Eu preciso responder um e-mail, não tô fazendo nada mesmo, chegou no meu celular, eu vou responder às 2 da manhã. Não, 2 da manhã, se você não tiver sono, no máximo é um chá e uma televisão, um filminho para relaxar. Não é responder e-mail, entende? E eu fiz isso muitas vezes, né? Verdade. Eu acho que todos nós, de certa forma, nesse momento, né? Acabamos ali trocando o dia pela noite, ou ultrapassando os limites daquilo que é o natural para o trabalho, né? Agora, nosso tempo é muito curtinho, professora, então eu vou fazer outras questões aqui para você, né? Por exemplo, sobre a questão, né, do permanecer isolado. Você conseguiu permanecer isolada nesse período? E outra pergunta em cima desta, né, que eu estou fazendo aqui para você, é no sentido de você voltaria, né, no tempo, o que você faria de diferente se você tivesse que voltar para a aula remota
Aliás, você trocaria o presencial pelo remoto? Bom, então eu vou responder invertido. Não, Ok. né? Eu adoro o presencial. Acho que o contato com os alunos para mim é fundamental. Eu tenho paixão por esse encontro. Faz parte da minha vida. Eu sinto falta dele. E sim, eu sofri muito com isolamento. Principalmente porque eu acho isso, né? Eu sou uma professora que entra em sala de aula com algo mais do que uma prateleira de aulas, né? Eu entro com o meu coração. Então, a gente forma caráter, a gente tá junto, a gente aconselha, a gente dá a mão, a gente ensina a caminhar. E lá no remoto, isso aconteceu. Mas eu queria dar o abraço, entende? Eu sou essa pessoa, eu queria dar o abraço, eu queria sentar junto, eu queria naquele momento, terminou a aula. Muitas vezes terminou a aula, vamos ficar mais um pouquinho, mais o olho no olho. Então eu me senti sozinha, cresci, porque aprendi a criar métodos de trabalho. Para minha vida profissional não foi ruim, tá? Eu aprendi a criar métodos de trabalho, trabalhar com a minha agenda, trabalhar com gestão do tempo. Mas para minhas questões pessoais, em relação à minha atuação, eu sofri sim. Você teve que criar metodologias diferenciadas para esse momento, para poder prender a atenção do aluno? Eu ganhei da universidade o curso de competências digitais, né? Eu aprendi várias metodologias, eu apliquei. Em alguns momentos customizava algumas delas por conta da dinâmica, do número de pessoas que eu tinha e também de como a gente percebe o engajamento das pessoas ali. Mas sim, não dava para ficar só naquela modalidade aula expositiva, porque a gente sabe, né? Os alunos, eles fechavam a câmera, alguns até dormiam do outro lado, né? Isso aconteceu mesmo. Então, né? E eles falam até. Mas assim, se você se não tivesse uma dinâmica, né, um debate, onde eles fossem protagonistas, né, daquele momento, realmente a coisa não. Ou seja, você precisou criar. Tinha que dar um lugar de fala ali para eles, dentro da realidade que eles vivem, trazer temas que eles debatiam. Então, eu fiz muito isso. Uma outra coisa também, né, que a gente fez, acho que a maioria dos professores, a gente trabalhava muito com música. Então, antes da aula, ele chegava na sala de aula, já tinha lá um vídeo, já tinha alguma coisa. A gente tem até umas músicas que ficou para o presencial. Da tecnologia. Né? Tudo isso. Então, assim, essa parte foi boa, não foi ruim. Mas né? você não voltaria para atividade remota? Não 100%. Não 100%. Não 100%. Não. Ou seja, então existe aquela dorzinha ainda não presente eu no processo. Eu preciso do contato. Perfeito. Professora, e o retorno, né? Então nós retornamos às atividades, o ensino particular, ele basicamente retornou às atividades presenciais no ano de 2022, mais precisamente no mês de fevereiro, mês de março, finalzinho de fevereiro, sim, comecinho de março. Isso. Como foi para você esse retorno para o chamado novo normal? Foi a mesma coisa? O aluno ele voltou receptivo? Ele voltou menos receptivo? Ele voltou mais falante, menos falante? Como foi encontrar aquele aluno que você só conhecia pelo nome porque a câmera estava sempre fechada? Olha, professor, primeiro eu vou falar para você que para mim nunca existiu um novo normal, porque eu nunca achei que nada fosse normal, né? Eu acho que a dinâmica da vida não é normal e as pessoas são diferentes, né? Então, eu não... Né? Agora, esse novo momento em que o aluno chegou, eu achei que o aluno ia chegar, porque ele referia muito essa questão da saudade, do querer vir, mas ele não veio preparado para voltar, né? Porque eu acho que também existe uma questão de adaptação, ele sai do trabalho cansado, ele vai para casa, ele toma um banho, ele senta, ele assiste a aula, né? Então não tem um aproveitamento que ele teria aqui, mas tem um descanso. Então tem o lado bom e o lado ruim. E psicologicamente também, acho que a gente teve que reconstruir, sabe? Ainda estamos reconstruindo, não é que já está pronto. Porque também, quando eles estão juntos, existem os conflitos, existem os trabalhos em grupo, a convivência que não é fácil, entende? O transporte entre eles, o transporte público, né? O cansaço físico. Então, eu acho que a reconstrução é nesse sentido. Mas eu sinto que o aluno aqui, ele aproveita mais do que lá. Bacana. E agora, para nós finalizarmos, professora, qual é o legado
qual o legado que a pandemia deixa, né, para o futuro. Então, daqui para frente. Você disse que não acredita no novo normal porque nada disso foi normal. Mas daqui para frente, como que você observa os ensinamentos da pandemia, né, de 2023 para o futuro? Eu acho que o grande legado é pensando nessa inconstância mesmo. Eu acho que a pandemia ensinou o ser humano a ser resiliente, né? De certa forma, mesmo que de maneira forçada, ele aprendeu a se adaptar, né? E também fazer a gestão de conflitos internos e também com as pessoas e os ambientes e as situações mediante a mudança, né? Toda mudança incomoda, tira as coisas do lugar, né? E a gente teve que se adaptar na marra, pelo nosso próprio cuidado. Então, eu acho que assim, a pandemia deixa esse legado, e também tem uma questão da emoção, porque foram muitas perdas, muitas famílias perderam pessoas. A gente teve muitos alunos que eu faltei porque meu avô morreu, eu faltei porque a minha mãe morreu, meu pai morreu, meu irmão morreu, entendeu? Que entra nessa estatística. Então, os nossos alunos familiares, os nossos professores, nós perdemos colegas, nós perdemos amigos, eles estão tudo aqui dentro dessa estatística. Então, assim, é real. Então, acho que entra numa questão emocional também, de você entender a vida como algo nobre, precioso, e entender que qualquer coisa, qualquer fragilidade, qualquer coisa que aconteça pode tirar a nossa vida. Então, assim, a gente tem que viver melhor todos os dias, plenamente, com saúde em primeiro lugar. Perfeito. Eu acho que é esse o legado. Perfeito. Eu quero agradecer a sua presença. Mas já acabou. A sua contribuição. Nosso tempo é curtíssimo e eu tenho certeza que nós teríamos aqui assunto, né, para poder conversar por mais de 3 episódios. Né? Acho que sim. Uma parceria já de longa data. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E você que acompanha o nosso programa, né, com certeza pode assistir e reassistir os nossos episódios que ficam disponíveis na nossa plataforma. E lembrando, né, que este material futuramente irá gerar todo um estudo sobre as narrativas de vida, as vivências nesse momento da pandemia do Covid-19. O que a pandemia nos ensinou? O que carregamos, né, como falamos agora há pouco, de legado? Né? O que a pandemia deixa de legado em nossas vidas, em especial no ensino superior privado? Nesse momento, eu quero aqui mandar um abraço para a professora Maria do Carmo Meirelles, professora Maria do Carmo, professora Carminha. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência, né, no nosso programa. Também quero mandar um grande abraço para a magnífica reitora da Universidade Cruzeiro do Sul, professora doutora Amélia Maria Jarmendia. Professora, um grande abraço, muito obrigado por toda a compreensão e toda a parceria no desenvolvimento dessa proposta, né, de programa, nosso, né, podcast, nosso videocast que fica disponível para a comunidade acadêmica. Quero agradecer a pós-graduação, então o programa de pós-graduação em educação da Universidade Cidade de São Paulo, a Unicid, e também o apoio da FAPESP, que auxilia, né, que financia os projetos, né? Então nós temos um projeto do Covid-19, cujo programa que vocês assistem agora faz parte, integra um desses projetos. Então quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui conosco e convidá-lo para o nosso próximo episódio, que dentro de mais um tempinho já fica gravado para que você possa prestigiar. Um grande abraço, nos vemos em breve. Até lá!